Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar os comparative of adjectives. Então, vamos trabalhar os comparativos dos adjetivos em inglês, tá? Iremos ver o seu uso, quando usar, iremos ver forma, iremos ver também as três formas que temos e as regrinhas para fazer esses comparativos, tá? Então, primeiramente, tá? Dizer para vocês que os comparativos do adjetivo, as mesmas regrinhas servem também para o comparativo dos advérbios, ok? Então, eles funcionam da mesma forma que em português. Temos as nossas regrinhas, que é o que é o comparativo. Comparar, a gente vai comparar coisas, vamos comparar pessoas, vamos comparar objetos, né? Então, eu vou precisar de dois elementos para fazer essa comparação, ou duas pessoas, ou dois objetos, ou duas coisas, ou dois animais, ou dois lugares, ou duas situações, ou dois pensamentos. Então, a gente vai estar comparando, né? O que for aparecendo para a gente vai precisar de comparar, a gente tem aqui, então, as regrinhas para fazer isso. Então, o comparativo dos adjetivos, ele vai comparar pessoas, coisas e lugares, etc. Então, com uma outra coisa, com uma outra pessoa, né, com uma outra pessoa, com outra coisa, com outro lugar. Então, é isso que a gente vai estar reforçando. Então, vamos estar com dois objetos. Então, como que nós vamos formar? Bem, nós temos as três formas. A forma da comparativo de igualdade, comparativo de inferioridade, comparativo de superioridade. Então, eu vou começar nessa sequência, porque é do mais fácil para o mais difícil, né? Que não seja tão, mas a gente vai estar comparando. Então, o primeiro comparativo aqui de igualdade. Como eu vou formar o comparativo de igualdade? Então, basta eu colocar as, o adjetivo, mais o as. Então, eu já vou estar comparando. Quando eu digo as, eu vou estar dizendo tão quanto. Então, eu vou dizer que as important as, tão importante quanto. As cheap as, tão barato quanto. As dirt as, tão sujo quanto. Então, toda vez que eu coloco esse as, o adjetivo, a qualidade que eu quero, mais o as, então eu já estou automaticamente fazendo essas comparações. Então, as, adjetivo as, eu estou comparando. Então, a minha palavra pode ter 3 sílabas, 2 sílabas, 4 sílabas, 5, 1 sílaba. Então, seja o tamanho que seja a minha palavra, eu colocar as, eu já vou estar comparando. Vamos exemplo aqui com algumas frases. Quando eu digo John is as intelligent as Miguel, então eu estou dizendo que o João é tão inteligente quanto Miguel. Karina é as beautiful as Raquel. Então, Karina é tão bonita quanto Raquel. My car is as good as yours. Então, meu carro é tão bom quanto o seu. Então, Paulo is tall as Rafaela. Então, toda vez que eu estiver fazendo um comparativo, eu vou usar as e meu adjetivo. Então, eu vou estar fazendo o meu comparativo. E observar uma coisa bem legal, o verbo to be. Verbo to be está aqui, ó. João is, Karina is, my car is, Paul is. Então, eu vou ter o verbo to be aqui, ó, para dizer que é ou então está. Está tão forte quanto. Paul is as strong as. Então, é tão quanto. Então, assim eu vou estar comparando. Aí, a forma negativa. Como vai funcionar? Negative form. Simples e fácil, o famoso not. Então, eu vou acrescentar not as, adjetivo, as. Not so, adjetivo, as, eu vou também estar negando da mesma forma. Então, eu tenho essas duas formas aqui. Not as ou not so, mais adjetivo. Por quê? Porque o so significa tão. Então, se eu colocar not as ou not so, eu estou falando a mesma coisa. Exemplos. Our house is not as ugly as theirs. Então, nossa casa não é tão, né, feia quanto a deles. A frasinha meio, mas está ótimo. Para exemplificar. This neighborhood is not as nice as the old one. Então, a nossa vizinhança, a vizinhança aqui não é tão barulhenta quanto a anterior. Old one, quer dizer, a antiga, mais antiga, anterior. His sister is not as talkative as he is. Então, a irmã dele, né, a sua irmã não é tão tagarela, tão conversadeira, né, como a gente diz aqui, quanto ele é. Agora, essa é simples, gente, é só isso para fazer o igualdade, colocar as, é o adjetivo as. Se eu for dizer que não é tão quanto, eu coloco not, ou vou botar isn't, né, porque eu digo João is, quando eu coloco aqui, ó, voltando aqui um pouquinho, ó, isn't, eu posso colocar aren't, se eu estiver falando de mais de um do plural, né? Então, his sister isn't. Então, vamos botar um pouquinho só para
reforçar aí que eu posso também falar isn't. Inferioridade. O que é uma inferioridade? É aquele famoso menos que. Então, eu vou dizer que qualquer objeto, duas, comparando um com o outro, é menos que. Então, eu vou usar less, que significa menos, e than, que significa de que, ou do que, o que. Então, that subject is less important than this one. Aquela disciplina é menos importante do que esta. Então, menos importante que. My old clothes are less dedicated than my new ones. Então, minhas roupas antigas são menos dedicadas do que, menos delicadas, desculpa, do que essas novas. Silvia is less tall than Tiago. Então, a Silvia é menos alta que Tiago. Então, para o comparativo de inferioridade, também simples, muito fácil. Colocar less, o adjetivo than. Continuemos. Então, agora vamos para o superioridade, pessoal. Aí a gente vai parar um pouquinho, porque tem umas regrinhas para a gente começar a observar, parar um pouquinho e pensar para poder fazer o superioridade. Porque o superioridade é o quê? Mais que. Então, vamos lá. Então, agora a primeira regrinha. Se meu adjetivo ele tem de uma ou duas sílabas, aí eu vou acrescentar a esse adjetivo a terminaçãozinha é R e vou colocar depois o than. Então, aqui, primeiramente, com as palavras. Como é que vão ficar as palavras? Como é que elas, o que vai sofrer? O que vai modificar nas palavras? Lá eu não modificava nada. Igualdade, inferioridade, eu não mexo na palavra, o adjetivo está lá, ele funciona da mesma forma, se ele tiver 4 sílabas, se ele tiver 2, se ele tiver uma, ele fica normalmente, eu não vou mexer, eu só vou pegar, colocar as para igualdade e less than para inferioridade. Agora, quando chega aqui no superioridade, eu vou observar o número de sílaba da minha palavra, que vai funcionar da forma como eu falo essa palavra, tá? No inglês. Então, aqui, ó. Long, uma sílaba. Fast, uma sílaba. Tall, uma sílaba. Então, aqui eu tenho, aí eu vou acrescentar R nessas palavras, para depois eu colocar o than e dizer mais velha que. Então, ó, mais velha que. Older than, mais velha que. O Gregory is nicer than David. Então, ele é mais legal, mais agradável que than, ó, o meu than aqui, que David. Então, aí eu tenho. Agora, já a primeira regrinha, tá? Se ele tiver de uma a duas sílabas, eu vou acrescentar R, than. Agora, se meu adjetivo terminou em Y, precedido de uma consoante, ó, pode observar que eu tenho uma consoante aqui antes do Y, aí eu vou tirar esse Y para acrescentar IR, uma regrinha que a gente já conhece lá do plural dos substantivos, tem essa mesma regrinha também, né? Então, eu vou colocar IR e tirar o Y e colocar IR. Então, angry, angrier, busier. Então, eu vou trocar aí, tá? Então, toda vez que ele terminar em Y. Ó, she's busier than you. Então, ela é mais ocupada que você. Mary is prettier than Anne. Ó, pretty, Y, tira e coloca IR. Então, eu vou estar funcionando aí dessa forma os adjetivos. Agora, se meu adjetivo tiver mais de duas sílabas, lá era só para quem tem até duas sílabas. Então, eu coloco R, coloco than, para qualquer uma que tenha até duas sílabas. Se ele terminar em Y, precedido de consoante, que for precedido de vogal, continua a mesma coisa, tá? Não mexe, não. Aí eu vou colocar. Agora, se meu adjetivo tem mais de 3, 4 ou mais sílabas, chama de longer adjective. Então, eu vou formar esse aqui fazendo o quê? Colocando more e than. Então, ó, o adjetivo que tem mais de duas sílabas, nós vamos colocar more, adjetivo, than. Vamos aqui para nossos exemplos de palavras por enquanto. Ó, comfortable. Então, eu vou usar more comfortable. Estou atrapalhando aqui, ó. Intelligent, more intelligent. Beautiful, more beautiful. Expensive, more expensive. Então, à medida que a minha palavra tem mais, ó, comfortable, mais de 3 sílabas. Intelligent, mais de 3 sílabas. Beautiful, mais de 3 sílabas. Expensive, 3 ou mais sílabas. Então, toda vez eu vou colocar more beautiful e o than lá no finalzinho, tá? Na minha frase sempre vai ter more than. Peter is more beautiful than Mark. Beautiful aqui, tá, pessoal? Não é muito usado, não, tá? Beautiful é como se fosse uma pessoa.
no sentido de mais bonito, homem, não. Aí a gente usa handsome, tá? Hannah is more intelligent than Clara. Então, é mais inteligente que Clara. Então, a Hannah aí é mais inteligente. Aí, agora, os adjetivos que terminam em qualquer uma dessas terminações, tá? São exceçõezinhas, regrinhas aí. Ed, que é ed, né? Ed. ing, que é ing, se ela terminar em full, né? Less ou os. Então, a gente usa more, mesmo que ela seja, ó, pequenininho, de uma sílaba, de duas sílabas, três sílabas, são exceções. Então, quando a palavra terminar, por exemplo, boring, que é chato, é um tipo assim de adjetivo não muito legal, não, né? Isso boring, meio chato, meio ruim. Então a gente usa more boring, careless, more careless. Worried, preocupado, mais preocupado. Então, more worried, ó, é de. Forgettable, aí eu vou usar more forgettable. Famous, então more famous. Ó, famous só tem duas, então cairia lá naquela regrinha do ER, mas não, ela não vai para o ER, tá bom? Ela vai para cá, ela é exceção, tá? Mais exceção ainda, ó. Friendly, desculpa, friendly, more friendly, tá? Simple, more simple. Então, à medida que eu vou estar usando, aí eu vou estar colocando, lembrando dessas palavrinhas aqui, tá? Adjetivo terminados em E, então o que a gente já faz? Se ele já tem E, eu só vou acrescentar R, né? Ó, close, closer, nice, nicer, safe, safer. Então eu só vou acrescentar R. Adjetivos que terminam consoante, vogal e consoante, aquela famosa sanduichinho, né? Que a gente fala consoante, vogal, consoante, CVC, ou sanduíche. Tem muita gente que tem várias formas de colocar, né? Para saber. Então, a gente vai dobrar a última consoante para depois a gente acrescentar o famoso ER. Então, tá aqui, ó, big, ó, consoante, vogal, consoante. Então, eu vou botar, dobra a última consoante, que no nosso caso aqui é o G, aí acrescenta ER. Fat, aí eu dobro para acrescentar ER, fatter. Aqui são os is famosos irregulares, gente, com exceção. É que eles são irregulares, ele tem uma forminha para cada um, ele tem o seu próprio, então ele é diferente, ele não segue a regrinha lá do R, do IR, então ele não segue essas regrinhas, são chamados de irregulares, tá bom? Nosso caso aqui é o bad, que não vai ser mais ruim, vai ser worse, né? Que é o pior. O far, que é o distante, ele vai ter duas escritas e dois U's. A gente vai ver isso aqui mais na frente, tá, pessoal? Que é distante. Então, você pode usar fatter e fatter com um U e outro com A. Depois a gente vai saber quando usa um ou outro. O good, né, que é bom, então a gente vai falar melhor, better. O old, que você vai ter older com R e vai ter elder. Então, a gente também vai ver essa aqui, a formação mais um pouquinho à frente. Então, vamos lá. Atenção aí, ó. Vamos lá. O far, que é o primeiro que a gente usou lá, né? Ó, por exemplo, far, a gente vai estar usando aqui dois comparativos para ele, ó. Então, nós usamos, sobre todos os dois, vão falar de distância. Desculpa. Distância, mais além, mais na frente. Primeiro, ó. Betty swam to the father at the end of the lake. Então, a Betty nadou a distância até o final do lago. Albert swam to the father of the end of the lake. Então, usa com a mesma forma, tá bom? Para falar de distâncias. Agora, o father com o pode ter o significado de mais, ou extra, ou além disso, além do que. Então, a gente pode usar nesse sentido. Já o father com a gente não pode usar nesse sentido, de significar substituir o more, ser mais, ser extra, ter mais na frente. A gente não pode. Então, father com U serve para falar de mais informações. Então, for further information, please write above. Desculpa, pessoal. Então, for further com U, ele vai substituir para mais informações. Então, você escreve abaixo. Ok? Exemplos. Is it far? É longe. Is it farther than the house over there? Então, é mais longe do que a casa dela? Então, para falar de distância, de longe, né, você pode usar os dois, tá? Farther, far, e farther com A e farther com U. Você pode usar. Aqui, o old, que foi também que a gente viu que tem dois lá. Então, o old também tem dois comparativos.
Tem o elder, quando a gente vai falar mais velho, relacionado a membro de família. Exemplo, David's elder son is studying law at Harvard. Então, o David, que é o filho mais velho, está estudando direito em Harvard. Então, elder aqui no sentido de membro da família. Aí eu uso elder. Agora, quando eu vou falar, nós não podemos usar than com o old, tá, gente? Aqui, ó, no caso, elder than. Não pode, é errado, tá? É só elder, quer dizer, o mais velho da família, o mais filho mais velho, o irmão mais velho, o pai e tal. Então, mas não usa than, tá? Agora, quando você vai usar older, que é mais velho do que eu, mais velho do que ele, mais velho da cidade, tal, mas aí você usa than, tá? Então, observe. Reforçando aqui, vamos lá. Far, que é distante, longe, eu uso para comparar o fatter com o e o fatter com a. Os dois servem para falar de distância. Agora, quando eu vou falar de mais, para substituir more, mais informação, mais alguma coisa a acrescentar, eu uso com o, não uso com o a, tá? O old. Old, ele tem dois também, é o elder e o older. Quando eu usar elder, que eu vou falar do irmão mais velho, do filho mais velho, da filha mais velha, eu não uso then. Só falo elder, e aí falo elder son, elder daughter, elder, aí eu não uso then. Quando eu for usar o older, que é mais velho que, aí eu uso o then. Mais velho que, aí eu uso then. Agora, quando temos aqui alguns determinates, que são os determinantes, que são os acompanhantes, né? Depois eu uso many, que significa muito, o more, o much, o more, e o little e o less. Então, quando eu vou usar essas palavrinhas aqui na questão dos comparativos, ó. How much did she spend? Então, how much significa quantidade, o quanto de dinheiro ela gastou. Então, quando vou usar o how much, eu posso responder com more than you did, mais do que você. Então, eu posso usar, não posso usar much than you, mais do que você, não. Eu vou usar more than you. Mesma coisa com little e less, que são pouco, aqui é mais, aqui é pouco. We know little about his parents. Nós sabemos muito pouco sobre os pais deles. E less about his younger brother. E muito menos ainda sobre o irmão mais novo. Então, ó, o younger aqui, ó, o irmão mais novo, né? Então, far, much e a lot, mais um comparativo. Então, é outra coisa que a gente tem que saber sobre os comparativos. Eu uso dessas palavrinhas aqui, ó. Far, much e a lot. Então, usamos essas palavrinhas para enfatizar, para acrescentar, para reforçar mais ainda a nossa comparação aí. This is a little difference in me. Então, tem um pouquinho de diferença. Although far is often strong. Então, tem um pouquinho de diferença aí nos significados. Por quê? Porque o far, quando eu digo far, eu estou reforçando mais ainda do que todas as outras. Olha só. Bill is far richer than Tom. Então, quer dizer que ele é muito, muito, muito mais rico do que o Tom. Então, reforça bem mais. A riqueza é maior um pouquinho. Bill is much richer than Tom. Então, o Bill é muito mais rico que o Tom. Mas muito mais também não tão muito mais, mas é muito mais rico. Bill is a lot richer than Tom. Então, o Bill é muito mais rico, mas também não é tão. Então, aqui a gente está se referindo a intensidade, para enfatizar o quanto mais, mais, mais. Então, na ordem aqui, o a lot é um pouco, é muito, mas não é tanto. O much é muito, mas não é tanto. Então, agora, quando eu digo far richer, far younger, far, eu coloco esse far antes do meu comparativo aqui, ó, com R ou sem R, ou than, aí eu estou dizendo que ele é mais, muito mais. Então, estou reforçando bem mais. E quando eu coloco de junto com o comparativo, então também tem outro sentido, tá, pessoal? Ó, de, então vamos usar para mostrar que as coisas estão mudando ou variando ou mudando um pouquinho. Quando eu digo the older I get, the more forgettable I become. Então, quanto mais velho, quanto mais, ó, the older já significa quanto mais. Então, quanto mais velho eu fico, mais esquecido eu me torno. Olha essa frase, ó. A intensidade, quanto vai acontecendo, elas vão variando junto. Ó. Quanto mais velho, mais esquecido. Então, os dois, uma vai acontecendo junto, vai uma
né? Então é nesse sentido. Então usa the comparativo, the comparativo. Então eu vou usar the older, the more forgettable. Então eu posso dizer, quanto mais dinheiro eu ganho, mais rico eu fico. Então the on I get, the more richer. Então eu posso usar o comparativo rich, ok? Então por hoje, pessoal, só revejam esse vídeo, busquem aí, ler, reler, aprender devagarinho, buscar aí um pouquinho. Muito obrigada aí pela atenção. Não deixe de olhar e de assistir um pouquinho aí, tá bom? Beijo para todos, fiquem com Deus.